Boa tarde a todos. Mais uma vez eu queria agradecer o convite do Conselho de Justiça Federal. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, meus parceiros, doutor Savares, doutor Zé Roberto, doutor Jailton. Queria cumprimentar também o ministro Reinaldo, sempre um prazer encontrá-lo, ministra Laurita, desembargadora Maria do Carmo, doutor Lazari, todos os outros colegas, me perdoem se deixei de nominar algum. É sempre um prazer discutir e compartilhar. Como o doutor Savares bem colocou, somos parceiros, somos clientes, somos grandes clientes, e como parceiros e clientes temos corresponsabilidades. E temos corresponsabilidades de tornar o sistema judicial mais racional, mais humanizado, mais célere, e todos estamos imbuídos nesse espírito e esperamos que com isso a advocacia pública também possa demonstrar que temos também vocação para isso, e mais do que vocação, temos o dever. Temos o dever de tornar o processo mais racional, mais econômico, por que não, e mais humanizado para o cidadão, para o jurisdicionado. E alguns dos presentes podem estar se perguntando ou se questionando se o que eu estou falando é de verdade ou não, considerando que a Procuradoria-Geral Federal responde por um número absolutamente continental de ações judiciais na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, e se em algum momento criarem algum outro ambiente de justiça, além da eleitoral e a desportiva, certamente teremos uma monumental quantidade de processos. Não nos orgulhamos disso. Essa é uma constatação de um fato. A Procuradoria-Geral Federal, para que todos se ambientem, ela responde por todas as autarquias e fundações públicas federais. É responsável pela defesa judicial de todas as autarquias públicas federais, entre elas o INSS, mas também as agências reguladoras e outras gigantes como IBAMA, INCRA, universidades federais. Nesse ambiente, e considerando a curtíssima fala, vou me preocupar um pouco mais com o maior volume e aquele que tem uma maior vocação para soluções consensuais e por conciliação, que é o INSS. No âmbito da Justiça Federal, o INSS responde, nos JEFs, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, responde por 80% de todas as demandas do Juizado Especial Federal. 80%. É um número absolutamente significativo de processos, e ao lado da Caixa, União, Fazenda Nacional, são os principais atores do processo judicial. A Justiça Federal como um todo, o INSS sozinho responde por 45% de todos os processos que tramitam na Justiça Federal. Isso dá um pouco a demonstração da nossa responsabilidade e, de alguma forma, da dificuldade que encontramos para encontrar soluções efetivamente estruturais para reverter esse cenário. De alguma forma, o caminho não é tão difícil quanto parece. Esse quadro mostra que, de todas as ações que tramitam na Justiça Federal, as ações de benefício por incapacidade, ou seja, de todas as ações da Justiça Federal, mas também considerando de todas as ações que envolvem o INSS, um único assunto responde por 19% de todos os processos que tramitam nos tribunais regionais federais, que são aqueles que envolvem benefícios por incapacidade. Nas turmas recursais, a lógica se repete, 20% de todos os processos nas turmas recursais trata do mesmo assunto, e o potencial de judicialização é mais assustador do que o retrato da realidade. O potencial de judicialização, e é isso que eu vou explorar agora, de todos os benefícios requeridos no âmbito do INSS, benefícios por incapacidade, 55% são de benefícios por incapacidade, enquanto que 45% são de outros benefícios, ou seja, a esmagadora maioria dos benefícios deferidos pelo INSS, requeridos e deferidos, trata-se de benefícios por incapacidade. E desse universo de 55% de requerimentos feitos ao INSS para concessão de benefícios por incapacidade, 61% são deferidos administrativamente e 39% são indeferidos na esfera administrativa. Esse é o nosso potencial mensal de judicialização. 161 mil novas ações judiciais por mês. E acredite, esse potencial, em regra, se concretiza.
Aqui são dados específicos de perícia, mas não precisamos nos ater. Outro dado que é relevante, e chegarei no ponto da minha proposição, outro dado que é importante é a consideração de quanto das concessões judiciais representa no universo de concessões de benefícios pelo INSS. Numa média nacional, 20% de todos os benefícios concedidos pelo INSS, 20% são por determinação judicial. Há um percentual absolutamente elevado, ou seja, apenas 80% dos benefícios, apesar de ser um número alto, mas é pouco representativo, são deferidos na esfera administrativa e 20% na judicial. Aqui tem alguns dados para exemplificar. No estado do Paraná, essa lógica se repete, 21% dos benefícios são na esfera judicial, no estado de Pernambuco, idem, no estado do Rio de Janeiro, 12%, a média cai bastante, mas o que eu queria destacar é a alta distorção das mais diversas subseções judiciárias do mesmo estado no índice de concessão. Enquanto que o município de Campos, o índice de concessão judicial de benefícios previdenciários é na ordem de 24%, na região do centro é apenas de 4%. Essa falta de uniformidade nos demonstra que há muito espaço para o aperfeiçoamento. Em São Paulo, a distorção é ainda maior, em Ribeirão Preto, 37%, contra Santos, 7%. E a gente percebe também que, se no universo médio houver um aperfeiçoamento de apenas 1% desse resultado, a economia mensal é de quase 4 milhões de reais. A economia por mês é de 4 milhões de reais se houver uma correção de equívocos na tramitação na ordem de 4 milhões de reais. Esse dado é mais alarmante e mostra que alguma coisa precisa ser feita e precisa ser feita de forma imediata. Nos últimos 5 anos, houve um aumento da concessão judicial de auxílio-doença, que é um dos benefícios por incapacidade, na ordem de 88%, em apenas 5 anos. A inércia não contribuirá para a reversão desse quadro. Certamente não conseguiremos devolver em curto prazo o percentual que tínhamos em 2010, de 11%, mas certamente algo precisa ser feito, que pela inércia não acontecerá. E o que pode ser feito? Pensamos num processo dividido em 4 etapas para tentar reverter esse cenário. Há algumas semanas eu compartilhei a ideia desse projeto com alguns colegas do CJF, ainda estava numa fase de construção e agora eu consigo apresentar o projeto pronto, acabado e em execução em algumas cidades do Brasil. A primeira medida foi adotada numa parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Foi uma recomendação conjunta da Advocacia Geral da União, do então Ministério do Trabalho e Previdência Social, que hoje deixa de ter essa composição, deixa de ser inclusive o Ministério da Previdência, passa a ser da Fazenda. No dia 15 de dezembro assinamos, portanto, uma recomendação conjunta com alguns objetivos. Objetivos que, de uma maneira geral, servem para multiplicar, padronizar, publicizar boas práticas já adotadas pela grande maioria dos juízes federais do nosso país. E essas recomendações servem para estimular aqueles que ainda não adotam e tornam o sistema de processo um pouco mais célere. Uma dessas medidas é que, antes da citação, e percebam, todas essas medidas tratam especificamente de processos de benefício por incapacidade, que é o ponto que resolvemos atacar de forma mais imediata. Antes da citação, o juízo determine a realização da perícia para, caso se constate a incapacidade, o INSS e a Procuradoria-Geral Federal já podem resolver o processo desde o início, fazendo o acordo e reconhecendo a necessidade de um pagamento por benefício de incapacidade. Por outro lado, se a perícia inicial reconheceu a capacidade para o trabalho, certamente o processo caminhará para a sua improcedência. Não precisamos de uma tramitação mais longa. Então, a citação do INSS já virá com o resultado do laudo pericial, porque com isso resolvemos já na primeira etapa do processo judicial, seja por conciliação, seja por um julgamento, provavelmente no sentido da improcedência pelo reconhecimento da capacidade. A concentração de perícias viabiliza esse processo e é um dos pontos de recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que também sugere
que quando o juízo determinar a intimação da Procuradoria-Geral Federal, esta já traga para os autos todos os elementos, mesmo antes da contestação, úteis à análise inicial do caso, como as perícias administrativas já realizadas e demais informações que constem nos sistemas. Um penúltimo ponto dessa recomendação é a inclusão da data provável de cessação de benefício nas sentenças. É possível, em certas situações, que o médico perito ou o perito designado pelo juízo consiga estimar a provável de recuperação e, com isso, constando a informação no laudo pericial e, consequentemente, adotada pelo juízo, esse fato, e eu vou explorar nos próximos slides, contribui para uma solução muito mais rápida e efetiva. Isso a unificação de quesitos, que garante uma padronização da análise da situação de incapacidade. Então, o Conselho Nacional de Justiça também recomenda a utilização de quesitos específicos, sem prejuízo de que o juízo e qualquer das partes, INSS ou jurisdicionado segurado da Previdência Social, juntem ou forneçam quesitos complementares. A segunda medida dessa estratégia de redução drástica do número de ações de benefício por incapacidade trata-se de uma solução do lado de cá, do lado da advocacia pública. Temos hoje um número de aproximadamente 1.500 procuradores a 1.700 procuradores que atuam apenas na defesa da matéria previdenciária, apenas na defesa do INSS. E esses procuradores estão espalhados nas mais de 150 procuradorias federais do nosso país. Isso faz com que nós pulverizemos a estratégia de atuação, a forma de atuação, as teses que utilizemos. E essa pulverização não contribui para uma uniformidade e para uma rápida solução uniforme de litígios e de uma política recursal e de uma política de conciliação. Sem dúvida, a unificação em poucas equipes para trabalhar em temas específicos contribuiria com isso. E esse foi um dos nossos objetivos na criação de equipes especializadas para tratar de uma maneira única com todos os processos de benefício por incapacidade no âmbito do Estado, independente da subseção judiciária, independente da cidade. E são equipes pequenas, então todos atuam em processos apenas de benefício por incapacidade. A natureza de um processo de benefício por incapacidade contribui com essa solução. Primeiro porque as discussões são majoritariamente a avaliação do potencial laborativo, a capacidade para o trabalho do segurado da Previdência Social, e esse tipo de discussão acontece na perícia administrativa ou na perícia judicial. Não há grandes teses jurídicas controvertidas. E, além disso, e por esse fato, não temos, em regra, audiências de instrução, porque a análise é basicamente a médico-pericial. Sabemos que tem outras questões jurídicas envolvidas, como capacidade de segurado, prescrição, diversas outras questões, mas não são fáticas. Então, o fato da pouca designação de audiências presenciais em processos de benefício por incapacidade contribui também à criação de equipes especializadas para atuação de uma forma geral e harmônica em todos os processos. Com equipes especializadas, também garantimos uniformidade e padronização dos entendimentos e a garantia de um único interlocutor com o Poder Judiciário. Conseguimos estabelecer padrões de atuação, porque a rotina estabelecida para uma equipe servirá para toda e não para as mais de 150 procuradorias que temos. Então, conseguimos estabelecer padrões de atuação com a turma recursal, com os juízes federais, com os tribunais regionais e, com isso, garantimos uma previsibilidade na atuação, sem recursos que fujam, que saiam da curva, sem negativas de conciliação que saiam da curva. E assim nos garantimos uma coerência recursal e da política de conciliação. A terceira medida, e são apenas 4, a terceira medida é a definição de uma política recursal e de uma política de conciliação. No nosso último encontro no Conselho de Justiça Federal, eu havia prometido que nos próximos dias editaria uma portaria nesse sentido, estabelecendo de forma clara, transparente e objetiva qual o nosso padrão de política de conciliação e política recursal em processos de benefício por incapacidade. Fizemos isso há poucos dias, a portaria da Procuradoria-Geral Federal número 258 de 2016. Essa portaria estabelece que a interposição de recursos em processos
que tratam de benefício por incapacidade é absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. A lógica é inverter a forma de atuação da Procuradoria-Geral Federal e, mais do que isso, é utilizar o laudo judicial como referência quase que absoluta. Embora o laudo judicial possa divergir do laudo administrativo produzido no âmbito do INSS, essa portaria autoriza que seja acompanhado, seja seguido o laudo do juízo, na perspectiva de buscar uma solução. Aliás, em relação a esse ponto, a portaria 258 da minha lavra já foi objeto de judicialização. Uma ação foi ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Médicos Peritos do INSS, nesse sentido, ou seja, que a Procuradoria-Geral Federal não poderia desconsiderar o laudo produzido no âmbito do INSS e considerar apenas o laudo produzido pelo juízo. Não preciso dizer que esse é um ponto fundamental dessa política que eu acabo de detalhar. Se tivermos que insistir, seja qual for o resultado de um laudo contraposto ao outro, não teremos nunca uma solução por consenso. O fato é que temos a mais absoluta garantia, por diversas razões que não temos tempo para detalhar, que essa tese não se sustenta. A principal delas é a autonomia do advogado, de considerar os elementos dos autos e, a partir daí, definir a melhor e mais efetiva forma de atuação. Essa portaria também estabelece que, para essas situações, a data de cessação do benefício, a data provável, é fundamental. Trata também de questões bastante controvertidas nos processos atuais e, com isso, diminuiremos o número de controvérsias judiciais, que é a evolução no tratamento da incapacidade parcial. Isso gera uma série de problemas de entendimento e, com isso, pacificamos também nessa portaria a orientação nesse sentido. Tem algumas outras questões jurídicas e, mais do que isso, pensando em acordo, estabelecemos também critérios para a fixação de eventuais deságios na proposta de acordo. Sabemos que são pontos polêmicos a questão do deságio na proposta de acordo, mas sabemos também que é uma questão desde o início de qualquer tratativa em sede da Justiça Federal, isso já faz parte da cultura dos acordos previdenciários do âmbito da Justiça Federal, mas a portaria traz uma inovação, dispensa qualquer tipo de deságio nos processos que resultem em benefícios mais baixos, para a camada da população mais carente, e de atrasados que cheguem até R$5.000, não há necessidade de estabelecimento de qualquer deságio, ou seja, os atrasados podem ser pagos em 100% dos valores previstos. Sem dúvida, isso contribui com a política de conciliação, sobretudo dos mais necessitados. E a quarta medida é uma que, de alguma forma, sob o ponto de vista administrativo, viabiliza tudo o que eu acabei de dizer. Perceberam que a mola central dessa política é a fixação de uma data de cessação de benefício na sentença. Por que isso é tão importante? Na esfera administrativa, um benefício por incapacidade e auxílio-doença dura, em regra, 2 anos. Essa é a duração média de um auxílio-doença na esfera administrativa. Na esfera judicial, o tempo de pagamento de um auxílio-doença é de 4 anos. Isso não quer dizer que o segurado da Previdência que consegue o benefício na esfera judicial é mais doente ou a sua doença é mais duradoura do que aquele que consegue na esfera administrativa. Convenhamos que deve ser exatamente o inverso, porque gerou algum tipo de divergência. Mas, bom, o fato é que na duração do processo judicial, a própria natureza de um processo judicial com seus recursos faz com que o custo para a Previdência Social seja muito maior com a litigiosidade. E a fixação da data de cessação de benefício vem para isso. É para que aquele benefício, ou seja, aquela incapacidade provisória, que normalmente poderia durar 6 meses ou 1 ano, seja paga em 6 meses ou 1 ano, e não mais em 2, 3 ou 4 anos, até que o recurso caia ou até que se autorize a realização de uma nova perícia administrativa. Esse quarto slide, essa quarta medida, ela vem para prever que o segurado da Previdência Social não terá qualquer prejuízo com a solução da fixação de uma data provável de cessação de benefício. Por que não haverá prejuízo ao segurado? Por uma razão muito simples.
O perito judicial fixa uma data X de duração daquela incapacidade provisória, provavelmente em 6 meses, considerando a idade do segurado, considerando que é um braço quebrado, considerando diversos outros aspectos, em 6 meses ele estará recuperado para o trabalho. Ele pode fixar essa data de cessação do benefício. O fato é que, chegando perto dos 6 meses, caso o segurado ainda não se sinta recuperado para voltar ao trabalho, ele pode simplesmente fazer um pedido de prorrogação administrativa no INSS. E esse pedido administrativo de prorrogação prorrogará automaticamente o seu benefício concedido judicialmente até que a perícia seja realizada. Ou seja, não haverá qualquer prejuízo ao segurado até que a perícia administrativa para reavaliar a sua incapacidade seja realizada. Então, temos alguns benefícios e, certamente, nenhum prejuízo para o segurado da Previdência Social, que basta um gesto próprio, um ato próprio, que prorrogue automaticamente o benefício concedido judicialmente. E havia, e esse é o último ponto, uma dificuldade operacional para esse tipo de solução. O sistema, e normalmente caímos nos problemas de sistema, o sistema do INSS não permitia pedidos de prorrogação administrativa de benefícios concedidos judicialmente. Por isso que não havia possibilidade dessa solução antes. Dentro de um acerto, dentro de um concerto realizado pela Procuradoria-Geral Federal e pelo INSS, o sistema foi modificado a permitir essa modificação. Então, o que antes não era viável, torna-se viável a construção de todas essas 4 medidas. Esse é o coração dessas 4 medidas e, sem dúvida, com isso, podemos ter um pouco mais de esperança, não de alcançarmos no curto prazo o número de processos que a Caixa Econômica Federal tem, por exemplo, nos tribunais superiores. Sem dúvida, esse seria a nossa maior esperança. Mas certamente reduzir esse percentual de 20% de todas as ações de processo judicial de uma única matéria que não deveria sequer gerar algum tipo de controvérsia. Espero que com isso a Procuradoria-Geral Federal esteja contribuindo de alguma forma para tornar o sistema judicial mais célere e mais racional, mas sabemos que precisamos de muito mais do que uma orientação, uma definição de uma política para que a gente alcance isso. É importante a participação de todos. E nosso presidente de mesa, se permitir mais 2 minutos, sabemos, e eu preciso ser absolutamente transparente nesse ponto, que no ano de 2015 foi um ano absolutamente difícil na conciliação, pelo menos no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, e eu preciso reconhecer que a nossa média anual de celebração de acordos na ordem de 130, 120 mil acordos por ano na Procuradoria-Geral Federal é uma média significativa, sem dúvida pode ser maior, mas é um número de respeito. Esse número caiu muito no ano de 2015, para uma média de 20, 22 mil acordos apenas no ano de 2015. Isso se deveu por diversos fatores, mas um deles eu gostaria de destacar para mostrar o quanto é complexo, e não precisava ser complexo, a atividade de conciliação em processos judiciais. O Tribunal de Contas da União, e é uma pena a nossa frustração de não termos o ministro aqui presente, o Tribunal de Contas da União, no segundo semestre do ano de 2014, prolatou um acordo número 715, que reavaliou ou reabriu uma série de discussões em torno de acordos judiciais celebrados e homologados no âmbito da Justiça Federal. Nesse único acordo, mais de 900 acordos foram discutidos pelo Tribunal de Contas da União, impugnados pelo Tribunal de Contas da União. E a notícia desses 900 acordos foi comunicada pelo Tribunal de Contas às corregedorias. E não preciso dizer a insegurança que isso causou. Estamos todos os dias, nós, procuradores federais e juízes federais, discutindo causas em juizados especiais, analisando situações, analisando histórias de vida de pessoas, e naquele momento, naquela sentada, naquela mesa, decidindo se fazemos ou não acordo com os elementos que temos e aqueles elementos que de alguma forma podemos buscar.
E não podemos admitir, e eu falo com bastante franqueza e veemência, não podemos admitir que o Tribunal de Contas da União queira rediscutir acordos judiciais celebrados por procuradores e homologados por juízos. Isso é absolutamente inadmissível. O Tribunal de Contas da União não é um órgão de revisão jurídica, não é um órgão de revisão de acordos celebrados. Mas isso causa insegurança. Eu queria compartilhar um pouco da nossa angústia do porquê, no ano de 2015, entre outras razões, tivemos uma drástica redução e porquê do nosso esforço de criar outras alternativas de solução para que ressuscitemos a nossa bem-sucedida política de conciliação. Não mais para retornarmos ao patamar de 130, 120 mil acordos por ano, mas muito mais do que isso, dando mais segurança, dando mais conforto, para que todos que participam do processo, do juiz, do procurador e do segurado. Agradeço a atenção de todos, peço desculpas por, como sempre, ter ultrapassado um pouco do tempo e estou à disposição.